1 Coríntios, capítulo 14, do 20 ao 25. 1 Coríntios 14, do 20 ao 25. Ouvido. Pega uma Bíblia para ela. Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 14, do verso 20 ao verso 25. Nós vamos continuar com o nosso estudo acerca dos dons. 1 Coríntios 14, verso 20 ao verso 25. Bem? Vamos fazer a leitura então a partir do verso 20. Diz assim, ó: Não sejais, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sedes homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja reunir-se no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Até aí, vamos orar, para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te suplicar, ó Deus, que o Senhor se faça presente no nosso meio e te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos no Seu nome. Nós te suplicamos, nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor se faça presente aqui, que o Santo Espírito ministre nesse culto hoje, Senhor, que os nossos corações sejam cheios da Sua palavra, que nós possamos receber a edificação, Senhor, e a capacidade necessária para que nós possamos viver os nossos dias para a honra e para a glória do Seu nome. Quanto a mim como pregador, Senhor, eu te suplico, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confiando no testemunho que as Escrituras nos dão, de que o Senhor falara assim outras vezes pela boca de quem não era, que o Senhor os enchia do Espírito Santo, para que eles com intrepidez pudessem anunciar a Sua palavra. E é nessa esperança, Senhor, e confiança que eu venho a Ti, esperando e confiando que o Senhor assim se dará comigo, Senhor, essa noite, de maneira que eu possa, de forma simples, Senhor, sabendo que eu nada sou, que eu possa abrir a minha boca e que o Senhor fale, para que todos saibam que Tu és Deus e que não há outro além de Ti, e que só a Sua palavra é pura, santa e verdadeira. E é no nome do nosso Senhor Jesus que eu te suplico, ó Deus, mais uma vez. Amém. Nós estamos dando continuidade, à nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios. Já faz algum tempo que nós estamos estudando essa epístola, que nós estamos retirando muitas lições maravilhosas dessa epístola, e nós estamos aprendendo muito aqui acerca dos problemas relacionados à igreja. Nós aprendendo acerca dos problemas relacionados à igreja, nós também vamos aprender, como lidar com tais e tais problemas. Nós estamos agora nos capítulos 12, 13 e 14, nós acabamos de passar por esses três capítulos. Esses três capítulos têm algo em comum. É nesses três capítulos que Paulo trata do problema relacionado aos dons espirituais. Paulo começa no capítulo 12, capítulo 13, Paulo fala do amor, que é o que valida os dons espirituais, que sem o amor os dons espirituais não têm valor algum, e Paulo ele vai concluir aqui no capítulo 14, ensinando as implicações aí acerca do dom de línguas na igreja, e o dom de profecias. Ele vai está sempre fazendo um contraste aqui no capítulo 14 acerca do dom de profecia e do dom de línguas. Ele vai estar sempre fazendo um contraste, dizendo como que o dom de língua deve ser, como que o dom de língua deve ser exercido na igreja. Paulo diz que não se deve proibir, falar em outras línguas, no entanto que seja de acordo com as suas especificações.
A igreja de Corinto era uma igreja rica em dons espirituais, nós vemos isso, né? Paulo diz no capítulo 1 que nos capítulos primeiros, que não faltava nenhum dos dons, não lhes faltava dons. Alguns eles eram uma igreja rica em dons, porém era uma igreja imatura espiritual. Paulo chama eles de meninos em Cristo. Por que eram meninos em Cristo? Por que eles eram meninos em Cristo? Porque eles eram tardios, né, em ouvir, eles eram tardios em compreender a palavra de Deus. Né? Eles não colocavam aquilo que eles ouviam em prática. Ouvia, mas não colocava em prática. A mesma coisa que o autor aos Hebreus cobra dos Hebreus, cobra maturidade espiritual. Eles eram como crianças. Eles não tinham um entendimento elevado, assim como crentes adultos. Aqui não estou falando de um conhecimento, né, do gnosticismo, mas estou falando de um conhecimento que todo cristão deveria ter, um conhecimento salvífico e verdadeiro, e também a compreensão, né, de que o amor ele deve estar sempre presente nas nossas vidas. O amor ele é tudo para o cristão, né? Ele é o elo maior que une a igreja e que une o povo a Deus. A igreja de Corinto, por ser uma igreja imatura espiritual, era uma igreja que se gloriava dos dons que recebera. Né? Paulo até diz que ele se gloria de algo que eles receberam, como se eles nem tivessem recebido. Eles se gloriavam dos dons espirituais como se os dons não foram dados a eles, mas que eles conseguiram pelos seus próprios méritos. Imaturos, né? Eles não davam glória a Deus por aquilo que Deus havia dado, mas eles se gloriavam daquilo como se aquilo viesse deles. E Paulo diz que não. Para eles, o maior na igreja, o cristão maior na igreja, era aquele que tinha os melhores dons. E na visão dos coríntios, o maior dom era o dom de língua. E por eles considerar o dom de línguas como sendo o maior dom, estava acontecendo uma bagunça, né? Isso estava atrapalhando o culto, porque como eles consideravam o dom de línguas como sendo o maior dom, os dons de sinais, né, como sendo os maiores dons, todos queriam falar em línguas ao mesmo tempo na igreja. E acontecia, ao invés de um culto a Deus, acontecia uma bagunça, uma baderna. Paulo chega a ponto de dizer que se entrasse alguém ali, né, poderia dizer que eles eram loucos. Poderia chamá-los de loucos. Por quê? Porque a algazarra era muito grande, de muitos querendo falar ao mesmo tempo para se autopromover ali na igreja. Eles queriam se autopromover porque eles consideravam, eles queriam ser, né, o famoso querer ser, eles queriam ser grandes na igreja, queriam ser bem vistos, queriam ser tratados, queriam ser elogiados, por assim dizer, por a igreja. Então eles insistiam nessa questão de dons, né? O que prova a espiritualidade são os dons. Quem falar mais em línguas é o mais espiritual da igreja. E nós vemos que não é assim que funciona. A espiritualidade é uma série de fatores, né? Tem que tá tudo ligado. Não basta apenas ter dons, mas tem que vir a santificação, tem que vir o amor, e os dons para que a pessoa seja espiritual. A pessoa mais espiritual é aquela que mais ama. É o que Paulo diz no capítulo 13. O mais espiritual é aquele que mais ama, não aquele que tem mais dons. Uma pessoa pode curar, Paulo fala, né? Pode curar, pode ter fé a ponto de mandar os montes de um lugar para o outro, pode entregar tudo que ele tem para ser queimado, entregar tudo que ele tem para doar e até entregar o corpo para ser queimado. Se ele não tivesse amor, isso não significaria nada. Ou seja, o mais espiritual, então, é aquele que ama. Nós vemos isso no capítulo 13. E é nesse contexto dos coríntios com as línguas, os dons de línguas, e se enaltecer pelo fato dos dons, é nesse contexto que Paulo ele vai escrever esses capítulos enfatizando o amor, né? No capítulo 13 ele enfatiza a grandeza do amor, e ele engrandece aqui o dom de profetizar, como sendo mais útil à igreja para a edificação. Então aqui no capítulo 14, Paulo ele exalta o dom de profetizar, porque era o dom que era mais útil para a edificação da igreja. Enquanto que os coríntios focavam no dom de línguas, o dom que era mais útil à igreja era o dom de profetizar.
Hoje nós continuaremos a estudar sobre o dom de línguas e o seu uso na igreja. Nós veremos alguns pontos relacionados ao dom de línguas e ao dom de profecia. O primeiro ponto que nós vemos é que Paulo ele faz um encorajamento aos coríntios a serem maduros no conhecimento de Deus e a serem crianças no conhecimento da perversidade. Nós vemos aí no verso 20. No verso 20, Paulo diz assim, Paulo vai encorajar os irmãos depois dele ter dito, né, depois de Paulo ter afirmado que era melhor falar uma ou duas palavras, né, de profecia e ensinamento na igreja do que 1000 em outras línguas. Paulo vai dizer, irmãos, não sejais meninos no juízo ou no conhecimento de Deus, né? Porque eles estavam sendo meninos, ao invés de entender o que era melhor para a igreja, o que era melhor para a vida do cristão, né? Que é o conhecimento da palavra, que é o viver uma vida de acordo com a palavra, eles estavam achando que o melhor era se mostrar diante das pessoas. O menino é esse. O menino é aquele que não tem entendimento daquilo que é melhor, né? Daquilo que é melhor para a sua vida. Nós sabemos que as crianças, elas não têm conhecimento, elas não têm entendimento, discernimento daquilo que é melhor para a vida delas. Nós vemos que você deixar um menino, ele vai fazer um monte de coisa errada, né? Ele vai querer ir por caminhos que vai levar ele à ruína. Para começar, um exemplo que acontece com todos é não querer ir para a escola. Né? E não querer ir para a escola é algo ruim para a própria vida, porque a pessoa não vai ter o privilégio de poder ler a Bíblia um dia, se ela não aprender a ler. Então, os meninos, eles não sabem, eles não levam a sério aquilo que é melhor para a vida dele. E os coríntios também estavam dessa forma. Ao invés de considerar o dom de profecia como sendo o mais importante, porque era o mais importante, que servia para edificação, consolação e repreensão, um monte de outras coisas que o dom de profecia servia, eles estavam focando no querer ser, no aparecer diante da igreja, que era nos dons de sinais. Chega na igreja, fala em outras línguas, muitas outras línguas, as pessoas vão aplaudir, vão louvar. Então, Paulo chama, né, aí no verso 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, ou seja, não sejam crianças no conhecimento de Deus, sejam maduros, cristãos maduros no conhecimento de Deus. Porém, aí vem o porém, na malícia, ele diz aí no verso 20, sim, sede crianças, ainda no verso 20, sede crianças. Na malícia que nós devemos ser crianças, né? O que é a malícia? É o conhecimento do mal, a perversidade e o pecado. No conhecimento, na aproximação com o pecado é que nós devemos ser crianças. Ou seja, o que é uma criança? O que é ser criança em determinado tipo de coisa? A criança, ela não importa muito com certo determinado tipo de coisa, né? Como, por exemplo, no mesmo exemplo que nós caímos a escola, a criança ela não importa com a escola. Por quê? Porque ela é criança, a escola não tem nenhum valor para ela. É o que Paulo está dizendo aqui. Para o pecado, para o mal, para a perversidade, nós devemos ser como uma criança, não nos importar. Não nos importar no sentido de, eu não me importo, eu cometo, mas não dar valor àquilo, virar as costas para aquilo, renunciar àquilo, abrir mão daquilo, focar em outras coisas que têm mais valor, como sendo o juízo, como sendo o conhecimento de Deus. Ele conclui dizendo, né, sede homens, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, ou seja, sede homens bem amadurecidos no que se refere ao conhecimento da palavra de Deus. É assim que nós devemos ser. Com aquilo que se refere ao conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos ser homens amadurecidos. E Paulo ele ainda enfatiza a questão do amadurecimento. Né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus bem conhecida para que nós não sejamos enganados e para que nós possamos andar de acordo com a sua vontade. Sede homens amadurecidos. Então esse é o conselho de Paulo para os coríntios, para uma igreja que estava sendo criança, para uma igreja que estava sendo meninos no conhecimento de Deus, para uma igreja que não estava sabendo qual que era a vontade de Deus, e até chegou ao ponto de menosprezar, de desprezar o próprio apóstolo Paulo. Nós estudamos, né, que a igreja ela desprezou o próprio apóstolo Paulo, ela se achava maior do que o próprio apóstolo Paulo. Aí você vê o nível que o orgulho, que a soberba levou a igreja. Soberbo cegou, o orgulho o cegou, porque eles eram crianças no conhecimento. A pessoa que é madura no conhecimento, ela sabe que ela não é nada.
Ela se coloca em último lugar, como a Bíblia nos diz, né? Considerai a todos superiores a si mesmo, como está em Filipenses. Nós precisamos ter essa visão, nós precisamos saber que nós não somos nada, nós precisamos saber que nós somos como imundo e todas as nossas obras como trapo de imundícia. Toda aquela pessoa que é criança no conhecimento, ela acha que ela é alguma coisa, porque ela pode fazer algo que o outro não faz. E o grande problema está aqui, o grande problema dos coríntios era esse, porque alguns falavam em línguas, alguns tinham o dom de línguas, eles consideravam como sendo melhores do que aqueles que não tinham. Os coríntios eles estavam sendo crianças no conhecimento, pois a sua soberba estavam levando a oferecer um culto que não agradava a Deus. Por quê? Porque eles eram meninos no conhecimento, não estavam focando naquilo que agradava a Deus. Os coríntios eles estavam sendo meninos na prática errada, enquanto eles deveriam ser meninos na malícia. A prática errada aí é o caso do conhecimento a Deus. Eles eram meninos no conhecimento, enquanto que eles deveriam ser meninos na malícia, né? Nós não devemos ser meninos no conhecimento, mas meninos na malícia, no conhecimento do pecado, do erro. Aqui Paulo ele vai chamar os cristãos a não serem crianças, né, como nós já vimos, mas serem crentes maduros. E é isso que importa. Nós vemos que Romanos capítulo 8 nos diz que todas as coisas nos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus tem um propósito para a nossa vida, né? Nós já ouvimos muito isso na evangelização. Deus tem um propósito para a sua vida, e realmente Deus tem um propósito para a nossa vida, mas o propósito de Deus maior para a nossa vida é que nós cresçamos a estatura espiritual de Cristo. Esse é o propósito maior para a nossa vida, que nós alcançamos a varonilidade espiritual. Esse é o ponto mais glorioso que um cristão pode chegar. A maior glória, a glória das glórias aqui na terra é chegar à estatura espiritual de Cristo, é a varonilidade espiritual. O crente que chega à varonilidade espiritual, ele tem o testemunho, como nós ouvimos nas Escrituras, dos nascidos de mulher, não há ninguém que é maior do que João Batista. Esse homem chegou à estatura espiritual de Cristo, e era um homem, ele não era Deus. É um homem que chegou à estatura espiritual, por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo desde criança. Para que nós também possamos chegar à varonilidade espiritual, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse é o ponto dos pontos onde a maior glória que um ser humano pode alcançar aqui na terra é chegar à estatura espiritual de Cristo. Chegar à estatura espiritual de Cristo. Então esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Todos nós podemos chegar. Basta querer, todos nós podemos chegar à estatura de Cristo, à varonilidade, né, ao conhecimento de Deus. Nós precisamos só buscar de Deus isso. Nós não podemos ser como os coríntios, crianças, meninos, né, na fé, tardios como os hebreus, preguiçosos como os hebreus nos diz. Preguiça, né, a preguiça de estudar, a preguiça de buscar a Deus. Assim nós nunca conseguiríamos chegar, nós sempre vamos ser meninos, imaduros, né, cometendo erros, pecados, dando trabalho, sempre trabalhos para as pessoas, para a liderança, trabalho para Deus, trabalho para os pastores. Nós vamos sempre ser crianças se nós não buscar de Deus. Segundo ponto que nós vemos aqui, Paulo ele vai interpretar o dom de línguas, e ele interpreta o dom de línguas como sendo um sinal para os incrédulos. Os coríntios eles consideravam o dom de línguas como sendo um sinal para os crentes, né? Quem é mais espiritual é que fala em línguas. Mas Paulo vai dizer aqui que o dom de línguas não era um sinal para os crentes dentro da igreja, mas que o dom de línguas era sinal para os incrédulos. Diz aí no verso 21 e 22, Paulo vai dizer assim: na lei está escrito, se refere à lei de Moisés. Ele cita aí o profeta Isaías, capítulo 28, 11 e 12. Ele diz ali: falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Está falando aí da palavra, da pregação, né, que os judeus iam rejeitar. Veio Cristo falando muito bem, os profetas falando deles, não rejeitou. Deus fala por
boca de outras pessoas, e os judeus, assim, no caso, os incrédulos, não aceitaria. Verso 22, de sorte que as línguas, e Paulo vai interpretar o dom de línguas, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, como os coríntios esperavam, né? Os coríntios consideravam que era crente, era quem falava em línguas. Paulo diz, não, as línguas não constituem um sinal para os crentes, mas para os incrédulos. Aí ele contrasta, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Então Paulo faz esse contraste aqui, a língua é sinal para os incrédulos, enquanto que a profecia é sinal para os crentes. Para os coríntios, o sinal que a pessoa era crente de verdade, né, era que ele falava em outras línguas. E o que é mais interessante é que hoje em dia nós vemos essa mesma coisa na igreja moderna, né? Eu frequentava uma igreja pentecostal onde que eles acreditavam que só recebia o Espírito Santo quem falasse em línguas. Uma pessoa da própria igreja me disse, né? Quando eu estava prestes a me batizar, ela perguntou se era aquilo mesmo que eu queria, se eu estava preparado. Eu disse que eu estava preparado, que o Espírito Santo havia me convencido, né, de que eu era pecador e que eu sabia que eu precisava de arrependimento, que era necessário arrependimento na minha vida e que ele havia transformado a minha vida. E ela me disse, nós acreditamos que o Espírito Santo só desce para uma pessoa, para habitar com uma pessoa no momento em que ela fala em outras línguas. Eu não tinha conhecimento nessa época, eu fiquei meio assim, mas nada poderia tirar a alegria, né, que eu tinha de poder estar participando ali, de poder estar ouvindo a palavra de Deus. Eu continuei, até que eu fui aprender, estudar com o decorrer do tempo, e entendi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós estamos vendo que a igreja de Corinto é uma igreja atualizada nos dias de hoje. Porque a maior parte dessas igrejas, né, ensina que só é salvo quem fala em outras línguas, que o crente verdadeiro é quem fala em outras línguas. Nós vemos lá que no altar as pessoas falam uma palavra, no altar da igreja moderna, elas falam uma palavra no nome de Deus e as outras palavras em línguas. E não é a língua, né, que era falada na igreja de Corinto. Nos Coríntios, a língua que era falada era em idiomas. Na igreja que nós vemos hoje, na igreja pentecostal, né, algumas das igrejas pentecostais, a língua que é falada diz-se ser a língua dos anjos, que nós vemos que não era a mesma língua. Então nós devemos ficar bem atentos com isso, né? Nós devemos ficar bem atentos. O conhecimento da palavra de Deus é importante justamente por causa disso, né? O conhecimento da palavra é importante justamente por causa disso, para que nós possamos poder saber discernir o que é certo e o que é verdade. Se você chegar num lugar desse, alguém te disser que você não é crente, a menos que você fale em línguas, né? E as pessoas queriam que eu falasse em línguas lá na igreja, né? Falasse em outra língua, mas eu não conseguia. Tentava forçar eu e o meu amigo que frequentava de todas as formas para que nós falássemos em outras línguas, mas não saía nada, né? Então nós calávamos e ficava de cabeça baixa, enquanto que todo mundo falava em língua ao mesmo tempo na igreja, ou seja, era um barulho danado, era uma baderna danada. Nós vemos que é totalmente o oposto do que Paulo diz. Então nós devemos conhecer a Deus, nós não devemos ser meninos, né, no conhecimento, justamente por causa disso. E tem muitas pessoas que têm medo, né? Eu, por exemplo, tinha medo de falar alguma coisa contra aquilo que acontecia na igreja, pelo fato de também não ter certeza se aquilo provinha de Deus ou se aquilo provinha da carne. Eu tinha medo de blasfemar contra o Espírito Santo. E tem muitas pessoas dentro dessas igrejas, da igreja pentecostal, que ouve todas aquelas coisas e aceita tudo aquilo porque também tem medo, né, de falar alguma coisa pelo fato de não terem o conhecimento, né, de falar alguma coisa e aquilo não ser, de falar alguma coisa e aquilo não ser o certo. Então eles têm esse temor, esse receio de estar falando alguma coisa contra aquilo e aquilo ser obra do Espírito Santo e eles estarem blasfemando contra o Espírito Santo. Uma vez que Deus abre o nosso entendimento, que nós entendemos que aquilo não é obra do Espírito Santo, fazer a pessoa pular, rodar, cair, fingir de cachorro, que aquilo não é obra do Espírito Santo, uma vez que nós temos esse conhecimento, nós não temos mais nenhum receio em falar.
Mas tem muitas pessoas que ainda não são amadurecidas o suficiente, que não têm esse conhecimento, que ainda têm receio. Como Paulo diz, né? O débil na fé ainda come dessas coisas como se fossem sacrificadas a ídolos. Ou seja, eles aceitam aquilo como se aquilo fosse para Deus, porque são fracos. Mas, na verdade, aquilo não passa de manifestações da carne. Eu vejo coisas na internet que dá vergonha, as pessoas quase derrubam o púlpito, né? Homens pulando e rodando, tem pessoas que roda, falando em línguas, o que eles disseram em línguas, sai no meio das pessoas, no meio dos instrumentos, derruba todas aquelas coisas. Aquilo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu nunca vi Jesus, que era a pessoa que era mais cheia do Espírito Santo, pulando, rodando e derrubando a multidão. Nós não vemos Paulo, nós vemos a pregação de Felipe, nós vemos a pregação de Pedro em Atos 12, não tinha nada a ver com derrubar, Atos 2, não tinha nada a ver com derrubar pessoas e fazer escândalo, gritaria e berração. Toda a palavra de Deus gira em torno de ensinar a palavra. Gira em torno de ensinar a palavra. É por isso que Paulo fala, né, dom de línguas é um sinal para os incrédulos, né? Naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Jerusalém estava cheio de pessoas incrédulas. Quando eles ouviram cada um falando na sua própria língua as grandezas de Deus, eles vieram se converter. Então o dom era um sinal para os incrédulos, mas a profecia, como ele diz aí no verso 22, final do verso 22, não é para os incrédulos, e sim para os crentes. O que nós estamos fazendo aqui, o ensinamento da palavra de Deus, não é para os incrédulos, é para os crentes. Então nós estamos aqui profetizando, é para a igreja. E isso tem maior valor, é de maior utilidade para a igreja. Nós sabemos que os incrédulos precisam ouvir a palavra, precisam ouvir o evangelho, mas o que tem mais valor na igreja, mais utilidade para os crentes é o conhecimento de Deus. Amém? Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos focar no conhecimento de Deus, que nós devemos focar em conhecer a Deus, em guardar a sua palavra. Por isso que é importante ouvir. A fé, ela vem por quê? Pelo quê? Pelo ouvir. Se nós entramos no culto e não ouvimos nada, não prestamos atenção em nada, é a mesma coisa de nós não termos vindo aqui. É a mesma coisa de nós não termos vindo. É por isso que a profecia é para os crentes, porque ela mostra para os crentes o que eles precisam saber. Amém? O terceiro ponto que nós vemos aqui é que o dom de língua é acerca do dom de línguas em face de visitantes na igreja. Né? Paulo vai dizer aí no verso 23, ele diz assim, ó, a situação é se um incrédulo ou indouto vir visitar e chegar na igreja e achar todo mundo falando em línguas, né? Pulando, rodando, fingindo de cachorro. Na igreja dos Coríntios não pulava, eu acredito que não pulava nem rodava, mas falavam em outras línguas, Na igreja moderna fala em outra língua, né? Pula, roda, planta bananeira e etc e tal. Imagina se um incrédulo, um indouto, ignorante, né? Uma pessoa que não crê em Deus, fala assim, decidi ir na sua casa, né, de domingo, 5 horas da tarde, hoje eu vou na igreja. Eu vou na igreja, o irmão convidou para ir na igreja, né, um crente convidou para ir na igreja, eu vou na igreja dele para me ouvir a palavra. Aí ele sai da sua casa, arruma, pega a Bíblia, vai na igreja, está andando. Quando chega na igreja, né, já chegou um pouco atrasado, por exemplo, e quando chega na igreja, vê todo mundo, aquela baderna, aquela algazarra dentro da igreja. O que aquela pessoa vai pensar da igreja, né? É o que Paulo vai dizer aí agora. Ó. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar em indouto, que é um ignorante, ou o incrédulo é aquele que não crê, os visitantes, não dirão porventura que estás louco? Ou seja, é o que Paulo diz. A consequência do dom de línguas sem a organização. A consequência do dom de língua sem organização é justamente ser taxado de louco. É por isso que Paulo vai organizar o dom de línguas. Paulo vai dizer, nós vamos estudar no próximo estudo, Paulo organizando o dom de língua, deve falar 2 ou 3 pessoas, né, no máximo 3 pessoas, e deve haver alguém interpretando. E isso sucessivamente, uma fala interpreta, a segunda fala interpreta, e a terceira fala interpreta. Se não tiver intérprete, fica calado na igreja.
Então, o problema com relação ao dom de línguas em face dos visitantes é que se todo mundo falar em outras línguas ao mesmo tempo, e entrar no visitante vai dizer que aquele povo é doido, aquele povo é louco, né? Aquele povo é louco. Aí ele vai fazer o contraste com a profecia em seguida. Então Paulo diz que se todos chegarem a ver, vão dizer que é louco. E nós já vemos muito isso, né? Nós já vemos muito isso por aí. Muitas pessoas dizem que nós já vimos muitas pessoas dizendo: eu não vou na igreja de crente, de evangélico por causa disso, porque eles parecem doidos lá dentro, eles pulam, eles rodam, eles sapateam, um barulho insuportável. Então nós já vemos muito isso. Então nós devemos tomar cuidado com isso, né? E focar naquilo que importa. Aqui é um chamado a focar naquilo que importa. O que é que importa na igreja? É a profecia, é o conhecimento da palavra. Muitas pessoas podem não gostar de ouvir, de abrir as escrituras e estudar versículo após versículo, mas é isso que importa na igreja, é isso que é bom para as nossas vidas, o que nos dá força, que nos edifica esse conhecimento. O quarto e último ponto que nós vemos aqui é o contraste que Paulo faz entre o dom de línguas em face dos visitantes e o dom de profecia em face dos visitantes. Se o dom de profecia, as pessoas em face do dom de profecias, os corações são manifestos, os desejos secretos, né, os pecados secretos dos corações são manifestos na presença de Deus, enquanto que o visitante chegasse na igreja e visse todo mundo com aquela bagunça e dizer que estão loucos, se eles chegarem na igreja e verem todo mundo profetizando, ou seja, estudando a palavra de Deus, eles saberiam, né, que eles eram pecadores e que eles precisavam de Deus e que Deus estaria no meio deles. É o que nós vemos aí nos versos 24 e 25. Verso 25, ele vai contrastar. Porém, ele vai fazer o contraste. Ele estabelece o contraste aí no verso 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, os mesmos lá de trás, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Ou seja, se eu estou pregando aqui, um exemplo. Se eu estou pregando aqui sobre adultério e entra um adúltero, ele vai ser julgado pela palavra daquela pessoa, ele vai saber que ele está errado, que ele vai ser condenado pelo fogo do inferno. Aí vem outra pessoa pregar no meu lugar e ele prega sobre mentira, e tem um mentiroso aqui dentro, ele vai ser julgado por aquele que está pregando, né? E ele vai saber que ele precisa de arrependimento. Então, quando há profecia, quando há o ensinamento da palavra de Deus, as pessoas, elas sabem que elas precisam de Deus. Ele continua no verso 25. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração. Aquilo que as pessoas guardavam no coração, que elas não confessavam, né, que elas guardavam como sendo o maior segredo, aquilo é manifesto pela pregação. A palavra, ela tem o poder de manifestar os segredos mais ocultos do coração, aquilo que as pessoas mais guardam, né, nas profundezas do seu coração, a palavra traz à tona, traz e coloca de frente daquela pessoa. E assim, né, a consequência, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Essa é a consequência do dom de profecia. É por isso que ele é maior, é por isso que ele é superior ao dom de línguas. O dom de línguas, na relação que Paulo faz dos dons, é o dom que é colocado em último lugar. É o único dom que é colocado em último lugar. Por quê? Porque é um dom casado e precisa de intérprete. Então nós vemos aqui, Paulo diz que a palavra de Deus, proferida pela boca do pregador, dos pregadores, dos profetas, quando é proferida para pessoas, essa palavra ela tem o poder de manifestar os segredos do coração da pessoa. Aquela pessoa, ela ouve, ela é convencida de que ela está errada. É por isso que a palavra de Deus ela é tão sublime, porque ela nos mostra que nós estamos errados. Olha para você ver que sequência. A palavra nos mostra que nós estamos errados, nós nos arrependemos do nosso erro, Deus perdoa o nosso erro e com isso nós não somos condenados. Mas e se eu não houver alguém que me diga que eu estou errado, o que vai acontecer? Eu vou continuar no erro, não vou me arrepender do pecado, Deus não vai perdoar meu pecado e eu vou pagar pelo pecado no fogo do inferno.
É por isso que é importantíssimo o ensinamento da palavra na igreja. A palavra, ela é lâmpada, né, para os nossos caminhos, é ela que ilumina os nossos caminhos, ela é a luz que guia os nossos passos, que ilumina o nosso caminho, por isso que ela é tão importante. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então nós precisamos, né, focar no estudo da palavra de Deus, porque ele é importante para as nossas vidas. Muitas vezes nós vemos no culto, né, e achamos chato porque ouvimos a palavra de Deus, mas aqui isso é importante para as nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo nos diz, na Epístola aos Filipenses, que ele não cansava, né, de escrever para os coríntios sempre a mesma coisa, porque era segurança para eles. Se a palavra de Deus era segurança para os coríntios, que dirá para nós, que vivemos num mundo tão perverso, tão pecaminoso? Então nós devemos nos apegar à palavra de Deus, ler mais, buscar mais, nos prestar mais atenção, porque isso é importante para as nossas almas. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estarmos reunidos no Seu nome e ouvirmos a Sua santa palavra. Por favor, ó Deus, nos ajude a focar na Sua palavra, nos ajude a entender o que o Senhor tem para nos dizer, que essa palavra penetre aos nossos corações, de maneira que nós possamos guardar, que nós possamos reter, ó Deus, que nós possamos viver para Ti, Senhor, para a honra e para a glória do Seu santo nome. Por favor, Senhor, perdoa as nossas transgressões, o nosso pecado, nos ajude a viver para Ti, nos ajude a viver para a honra e para a glória do Seu santo e perfeito nome. Nos ajude, Senhor, a ser conformados, nos ajude a alcançar a varonilidade espiritual, nos ajude a ser homens maduros, Senhor, mulheres maduras no conhecimento da Sua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos desde já em nome do nosso Senhor Jesus.